Me diz uma coisa, você acredita em espíritos, em vozes do além? E em comunicação com outro plano? Foi exatamente isso que aconteceu com a Joana d'Arc, lá no final da Idade Média. A menina dizia que se comunicava com espíritos e que sabia como fazer para liderar a França na Guerra dos 100 Anos e levar os franceses à vitória. E aí, você acredita nisso? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa história, assiste esse vídeo até o final. Então, bora pra história? A Guerra dos 100 Anos, que durou exatamente 116 anos, foi um grande conflito, ou talvez a maior guerra de toda a Idade Média. Colocou de um lado os franceses contra os ingleses, principalmente por causa de uma grave crise dinástica. Tentando falar em português, o rei da França morreu, não deixou herdeiros e se iniciou uma disputa pelo trono francês. De um lado, Philippe de Valois, também francês, e do outro, Eduardo III, que afirmava ter direitos sobre o trono francês. Obviamente que ao longo desses 116 anos não vão ser esses mesmos personagens que vão estar em disputa. É claro que quando a Joana d'Arc nasceu, já eram outros caras. Nesse caso, Carlos VI e Henrique VI. O primeiro, um francês, e o segundo, um inglês. Inicialmente, a história da Joana d'Arc não se diferencia nem um pouco da história de qualquer menina camponesa que vivia na área rural da França. Ela era uma menina analfabeta, como a maioria da população francesa, uma pessoa extremamente religiosa. Mas com 13 anos, a história da Joana começa a mudar um pouco. Ela passa a ouvir vozes. Pessoas falando com ela, anjos falando com ela, se comunicando, dando missões, falando sobre o futuro, previsões, o que iria e o que não iria acontecer. Era um som estranho, como palavras me chamando. E ela recebeu uma mensagem. Ela deveria ajudar os franceses a ganhar a Guerra dos 100 Anos e libertar o seu povo, levando ele à vitória. Mas você acreditaria que uma menina de 13 anos teria capacidade para fazer isso? Pensa bem, ela nunca montou no cavalo, nunca manejou uma espada, nunca manejou um escudo. Como ela poderia ajudar nisso? Em 1428, guiada pela voz dos santos, a Joana viajou ao encontro do príncipe francês para pedir permissão para se juntar a ele na causa francesa. Uma carta para Vossa Majestade. Mais uma da garota que se intitula a Virgem de Lorraine. Eu mesmo posso ler sozinho, sabia disso? Ela finge ser uma enviada de Deus. Charlatã. Pena que não haja madeira o bastante para queimar a todos. Ela diz que estará aqui amanhã. Mas um comandante militar do príncipe, chamado Robert, encontrou Joana e disse: Minha filha, vem cá. O que você quer? Ah, você quer se juntar ao exército francês? Você é uma menina camponesa, pobre, de 13 anos? Minha filha, faz o seguinte, volta pra sua casa, pega as suas coisas, que tu tá merecendo uma mais belas, mais palmadas do teu pai. No dia seguinte, completamente pistola, revoltada, Joana d'Arc não desistiu. Ela recebia conselhos, ela escutava vozes e sabia que aquela era a missão da vida dela. Depois de insistir muito, ela conseguiu uma reunião finalmente com o príncipe Carlos. Porque o príncipe queria saber um pouquinho quem era aquela garota, que história era essa, da onde vinha, e resolveu fazer um teste com a Joana. Vamos fazer um jogo aqui. Bom, vamos fingir que o meu trono está vazio, só fingir. Quem quer ser rei? Nesse teste, o príncipe Carlos se disfarçou de um súdito da coroa francesa e colocou um auxiliar seu sentado no trono para ver se a Joana d'Arc estava metendo um caô ou se aquilo que ela falava era verdade ou não. A Joana, assim que entrou na sala, olhou para o rei e disse: Meu rei, estou aqui para servi-lo. Assustado com o resultado do teste, o rei não teve escolha. Ele doou uma tropa de 7.000 homens para Joana d'Arc e ela se mostrou uma grande líder. O estandarte da Joana d'Arc era uma imagem de Cristo no juízo final. E ela falava que lutava em nome de Jesus. A estratégia de combate dela era bem diferente das outras. Enquanto a maioria dos generais franceses preferia uma estratégia mais defensiva, a Joana era pistola, agressiva, ia pro ataque. Joana, o que está fazendo? Tem que descansar. Temos que acordar os soldados. Agora. Mas, Joana... Meus bons soldados! Acordem! Meus bons soldados!
Acordem! Eu sei o que estou fazendo. Ou você me ajuda, ou volta para a cama. Com essa estratégia, ela conseguiu várias e várias conquistas. As mais famosas: conquistou a fortaleza de Saint-Lô, a de Saint-Louis-le-Blanc e a principal de todas, libertou a cidade de Orleans. Por isso ela é conhecida até hoje como a Donzela de Orleans, em homenagem a essa grande conquista que ela obteve. Com a ajuda da Joana d'Arc, o rei Carlos VI finalmente consegue se coroar de fato rei da França, na cidade de Reims. Sei lá como é que se fala isso. Mas no ano de 1430 as coisas começam a mudar. Ai não, meu Deus, o que vai acontecer? Os Bourguignons, que eram franceses, mas aliados da Inglaterra, vão capturar a Joana d'Arc em combate. E o que vai acontecer com ela é um final super trágico. Joana d'Arc é entregue aos ingleses e vai ser julgado num tribunal por causa dos seus atos contra a Inglaterra. Joana vai ser acusada de assassinato, heresia, traição à igreja e de bruxaria. E por causa disso vai ter uma punição duríssima. A fogueira! Assim se encerraria a breve, heróica e ao mesmo tempo trágica história da Joana d'Arc. Queimada pelos ingleses, acusada de bruxaria. Muito tempo depois, a Igreja Católica ia absolver a Joana d'Arc. Em 1920, o Papa Bento XV canonizou a Joana d'Arc e ela se tornou uma santa padroeira da França. Se você gostou da história, curte o nosso vídeo aqui, compartilhe com seus amigos, faça com que essa história seja espalhada para todos os cantos. Aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Valeu!